Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e agora nós vamos iniciar nossa aula de Geografia. E hoje nós iremos tratar sobre um tema muito importante, que é o crescimento da população brasileira. Nós iremos entender como é que se dá esse processo, a partir de quando nós temos um crescimento maior e mais acelerado da população brasileira e quais as características desse processo, quais os fatores vão influenciar nesse processo. Ok? Então, temos aí o Brasil, que é uma das nações mais populosas do mundo. Na verdade, somos o quinto país mais populoso do mundo. Estamos aí atrás somente da China, da Índia, Estados Unidos e Indonésia. China e Índia, como vocês sabem, são grandes formigueiros humanos. Por que formigueiros humanos? Porque temos aí nesses dois países uma população que ultrapassa a casa de 1 bilhão de pessoas em cada um deles. Ok? Segundo aí dados de 2013 do IBGE, a população do Brasil era de aproximadamente 201 milhões de habitantes, tá certo, pessoal? Atualmente esses números são maiores. O ano que vem teremos aí a realização do próximo censo e, consequentemente, teremos um aumento dessa população, ok? Então podemos considerar aí o Brasil como um país populoso, ou seja, é um país que abriga uma numerosa população absoluta, um índice elevado de habitantes, certo? E agora nós vamos entender como é que é feito esse cálculo de crescimento natural da população brasileira. Então, temos o crescimento natural e o crescimento vegetativo. Aqui nós temos a mesma coisa, crescimento natural e crescimento vegetativo são, na verdade, palavras sinônimos que têm o mesmo significado, tá certo? E como é que vai ser feito esse cálculo, pessoal? Nós temos a taxa de natalidade, que é a proporção das pessoas que nascem, e temos a taxa de mortalidade, que é a proporção das pessoas que morrem, que vêm a óbito. Isso analisado durante geralmente o período de um ano. Então, pessoal, vamos aqui analisar os dados da década de 60 para melhor entender como é que esse cálculo ele é realizado. Na década de 60, a taxa de natalidade do Brasil ficava em média em 38 por mil, certo? Lê-se 38 por mil. E a taxa de mortalidade ficava aí em 9 por mil. Como é que eu vou calcular o crescimento vegetativo então? Eu subtraio 38 por mil e 9 por mil, ou seja, 38 por mil menos 9 por mil vai dar o valor de 29. Então, quer dizer que o crescimento vegetativo da população brasileira na década de 60 ficou aí em 29 por mil. Ou seja, pessoal, para cada grupo de 1.000 habitantes do Brasil, eu vou acrescentar o valor de 29 pessoas. Tá certo, pessoal? Então, se vocês puderem olhar para o gráfico, pessoal, que está logo aí na tela, vocês podem perceber que nós temos aí a representação desse crescimento vegetativo expresso no gráfico. A linha em vermelho representa a taxa de mortalidade e a linha azul representa aí a taxa de natalidade. Dos anos que vão de 1900 até 1940, nós temos aí um crescimento estável da população brasileira. O crescimento basicamente se mantém o mesmo. Isso porque vocês podem perceber que ao mesmo passo que nasciam muitas pessoas no Brasil, também morriam muitas pessoas, certo? A linha azul representa a taxa de natalidade, a linha vermelha a taxa de mortalidade. Então, a taxa de crescimento vegetativo do Brasil em 1900 era de 17%, em 1920 de 19% e em 1940 se mantém nos 19%. A partir da década de 60, isso já começa a mudar de cenário, ok? Por uma série de fatores, como mais acesso da população à saúde, a campanhas de vacinação, a água tratada, a saneamento básico, são condições que vão melhorar a qualidade de vida do brasileiro e aumentar a sua expectativa de vida, assim como também o índice de crescimento populacional. Então, em 1960, vocês podem ver que a curva da linha vermelha é bem mais embaixo, é bem menor. Isso quer dizer o quê? Que morrem menos pessoas no Brasil. Ok, pessoal? Eu tenho uma linha azul que também tem uma redução, que também tem um declive maior. Então, nascem menos pessoas, mas como morrem bem menos pessoas no Brasil na década de 60, de 80, em 2000 e 2020, como vocês podem ver a projeção,
ok? O crescimento vegetativo da população brasileira continua alto, certo? Então, pessoal, a projeção que se faz é que à medida que a década de 20 ela vai se aprofundando, ela vai chegando ao seu final, as condições sanitárias vão melhorando e isso vai aumentando aí a expectativa de vida do brasileiro e vai reduzindo as taxas de mortalidade, fazendo com que nós tenhamos um crescimento, um aumento do crescimento vegetativo da população, ok? Então, uma pequena observação: quando ocorre um desequilíbrio muito grande entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, o índice de crescimento natural ele vai sofrer uma alteração. Ele pode tanto se acelerar como também ser retardado, tá certo, pessoal? E aí agora tratando sobre uma das características que vão impulsionar o crescimento da população brasileira, que foi o fator da imigração, pessoal. A imigração foi um dos grandes fatores que proporcionou esse crescimento populacional no Brasil. Até o final do século do século XIX, pessoal, grande parte da população brasileira era formada por indígenas, portugueses e africanos, ok? Só que a partir do final do século XIX e início do século XX, muitos imigrantes começaram a chegar no Brasil vindos de muitas partes do mundo: portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, e eles vieram para o Brasil e se assentaram principalmente na região sudeste, porque eles vieram atraídos pela oferta de emprego na lavoura do café, na produção do café do Brasil, certo? Que era muito grande, inclusive o Brasil ele exportava café ali para fora do país, vendia para os Estados Unidos, vendia para a Europa. O café, na verdade, entre o final do século XIX e o início do século XX, era o principal produto da pauta de exportações do Brasil, certo? E outros muitos imigrantes que chegaram ao Brasil nessa época vão se assentar, vão ali se fixar na região sul do Brasil, vão ocupar as terras e vão ali assegurar a posse do território, tá certo? E aí na década de 1920 nós passamos a ter um crescimento natural constante da população brasileira, ou seja, temos aí uma estabilização entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Isso por quê, pessoal? Porque nós temos condições médico-sanitárias que eram muito precárias, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Ou seja, lá na década de 20, pessoal, morriam muitas pessoas, ao passo que também nasciam muitas pessoas, ok? E as condições estruturais do país vão influenciar nesse processo. São condições precárias, tanto no campo como na cidade. A população não tinha grande acesso a remédios nem a vacinas. O saneamento básico do Brasil, o esgoto, a água tratada era muito escasso, e isso vai ajudar na proliferação de muitas doenças como a febre amarela, o sarampo, a tuberculose, a cólera, a difteria, e todas essas doenças vão terminar vitimando a população brasileira, ok? Após a década de 1920, aí sim nós já temos uma melhoria nas condições médico e sanitárias do Brasil. A medicina vai avançar aqui no Brasil, vai se haver a descoberta de muitos antibióticos, as campanhas de vacinação vão começar a atingir a grande massa da população brasileira. Essa população vai começar a ter acesso a serviços de assistência médica e hospitalar, ok? Eles vão receber vacinas, vamos ter também uma ampliação dos sistemas de água, de esgoto, ou seja, vai se haver uma melhoria no saneamento básico brasileiro, uma maior estruturação das cidades. E esses fatores vão gerar com que se haja um crescimento da população do Brasil, com que se aumente a expectativa de vida da população brasileira. E aí nós temos, a partir da década de 1970, uma nova queda do crescimento natural da população brasileira, ou seja, o crescimento vegetativo da população do Brasil vai começar a desacelerar a partir da década de 1970, ok, pessoal? E por quê?
principalmente por questão da queda nas taxas de natalidade, pessoal. As mulheres, a partir de 70, elas passam a ter menos filhos, os casais passam a ter menos filhos, ok? Se vocês puderem perceber, as famílias atuais, as próprias famílias de vocês, não têm muitos filhos. Geralmente vocês são filhos únicos ou então tem um ou no máximo 2 irmãos. Agora, quando vocês comparam, por exemplo, as famílias que foram constituídas por seus avós, vocês costumam ver que eles geralmente têm muitos filhos. Os seus pais, eles vão ter aí 2, 3, 4, deles vão ter até 5 ou 6 irmãos. As famílias eram bem maiores. E isso vai ter um motivo, pessoal. Até a década de 70, certo? A partir ali, para ser mais exato, da década de 70, as mulheres vão começar a se inserir no mercado de trabalho. E muitas empresas, elas vão ser contra essa inserção das mulheres no mercado de trabalho por questão da maternidade, que elas vão ter que se afastar do trabalho para a licença maternidade, para o cuidado da família, para o cuidado do lar. Então, muitas mulheres visando o mercado de trabalho ou deixaram de ter filhos, em alguns casos, né? Isso não podemos generalizar, ou então elas passaram a ter menos filhos para poder dedicar mais o seu tempo à atividade do trabalho, à sua vida profissional, à sua formação educacional, ok? Outros fatores que vão fazer com que as famílias passem a ter menos filhos são os altos custos que vai se haver com alimentação, com educação, com saúde, com transporte, também com vestuário. E outra coisa, as pessoas, as famílias, as mulheres, elas passaram a ter o maior acesso à informação e à utilização de métodos contraceptivos, como, por exemplo, o uso de pílulas anticoncepcionais, de preservativos. Então, todos esses fatores, eles, na verdade, vão aí gerar uma redução muito grande da quantidade de filhos por casal, e isso vai se refletir numa queda nas taxas de natalidade do Brasil. Tá certo, pessoal? E, consequentemente, temos uma queda do crescimento natural da população brasileira, ok? A estimativa é que entre 2010 e 2020, o crescimento natural da população brasileira seja de apenas 7%, certo? Um índice muito menor do que aquele que nós víamos lá no começo do século XX até os anos de 1920, quando temos aí um crescimento muito acentuado da população brasileira, ok? Se vocês puderem ver aí o gráfico, ele vai mostrar a evolução da taxa de fecundidade no Brasil. Até 1940, as mulheres costumavam ter mais de 6 filhos por casal, certo? E isso vai se manter até 1960. Agora, se vocês puderem olhar aí para o ano de 1991, vocês podem perceber que vai se haver uma queda muito grande na quantidade de filhos por casal que cada família vai ter, certo? De 6 filhos em 1960, as famílias passam a ter pouco mais de 2 filhos em 1990. Em 2010, as famílias não chegavam nem mesmo a ter 2 filhos por casal, certo? Então, temos aí uma redução, uma queda muito grande, tá certo, pessoal? Então, por hoje, a nossa aula é essa, e então até semana que vem.